Nós temos, então, a gravação já começou. Nós vamos dar início, então, ao grupo que tem como tema do seu trabalho o tema 7, que é a importância da ciência no meio empresarial ou no meio industrial. Vamos ver o que o grupo preparou para estar, então, apresentando. Eles gravaram, né? Deixaram gravado. Então, nós vamos deixar apresentado aqui a tela. Só fechar algumas coisas, porque tem bastante coisa aqui aberta e depois fica difícil da gente acessar certinho. Só um minutinho. Está tudo certo aqui. Vamos lá para a apresentação. Alguém tentando entrar. Ok. Vamos lá, então. Esse trabalho tem como objetivo explicar sobre a importância da ciência no meio empresarial e industrial. Pela disciplina de Ciência Cotidiano, professora Jane Correia Alves Mendonça, e os alunos Gabriel Henrique Jesus de Mello, de Engenharia da Computação, Maria Eduarda Braga Macedo, Engenharia de Produção, e Maiana Dutra Samuro, Engenharia de Alimentos. Então, vou falar um pouco sobre os desafios e planejamentos. O principal desafio é o de planejar e executar a estratégia em tempos de incertezas. Ainda não se sabe qual será o impacto e a duração da pandemia. Então, o executivo ele deverá executar em seu mais alto nível a flexibilidade e a capacidade de reação. Então, será que seria possível desenvolver um planejamento estratégico nesse momento que estamos vivendo? Bom, a curto prazo, todos os esforços eles devem estar focados na gestão de crise. De forma geral, os planos eles devem se concentrar em temas como o capital humano, o gerenciamento do caixa, o capital de giro, cuidar da marca e da reputação e também garantir a cadeia de fornecimento durante a crise. A médio e longo prazo, ficariam as perguntas. Quais seriam os setores que vão ser impactados durante essa pandemia? Será que as mudanças de comportamento elas serão irreversíveis? Sobre as paralisações da produção de fornecedores. Nessa questão, a duração da pandemia é crucial, pois eventuais paralisações da produção de fornecedores em seus tiers são fornecedores de primeira, segunda ou terceira ordem ou mais. Eles podem gerar quebras na produção. Porém, a queda brusca da demanda em alguns setores, elas podem contrabalancear essa perda de fornecimento. Então, no pior dos casos, o problema se dará só na oferta ou só na demanda. E assim vai impactar os níveis de estoque. Então, se chegar nesse ponto, os executivos eles devem desenvolver alternativas de logística, como o desenvolvimento de outros modais e também de fornecedores, além de recalcular os níveis de estoque necessários para suportar essa crise. Ciência no meio empresarial e industrial. Diversos conhecimentos vindos da ciência podem ajudar na gestão da empresa, não só apenas na gestão do estoque e fornecimento, mas também na gestão de pessoas, onde desenvolver uma conexão com os funcionários e oferecer segurança nesse período é primordial, elaborando técnicas de segurança, saúde, trabalho à distância e redução de riscos. A ciência pode ajudar também na criação de novas ideias e oportunidades que a pandemia causou. Por exemplo, durante a crise, os fornecedores de insumos e serviços essenciais terão excesso de demanda, e após o fim da crise, com eventuais mudanças de comportamento e padrões, surgirão novas oportunidades para as empresas que reagirem mais rapidamente. Pode passar. Bom, e como sobreviver à crise? Essa crise gerada pela pandemia do novo coronavírus vai além da saúde e impacta todas as áreas da sociedade.
com a suspensão de parte das atividades comerciais e das aglomerações, profissionais autônomos e pequenas empresas foram gravemente prejudicados. E o primeiro passo a ser dado para que esses empreendimentos menores consigam sobreviver à crise é reduzir os gastos internos fazendo um diagnóstico financeiro, sendo alguns deles economizar nas contas básicas e fazer o direcionamento dos gastos. Uma das alternativas do momento é antecipar as férias dos funcionários para os vendedores físicos buscar o caminho digital, onde nesse momento as compras online pode ajudar a alavancar as vendas e minimizar o prejuízo. E o atendimento da comunidade local pode ser uma nova ideia para que esses vendedores não fiquem tão prejudicados e descobrir também as novas necessidades dos clientes. Pode passar. Criatividade e modos de comportamento. Então, existe uma necessidade de criação de novas ideias e invenções. Então, o delivery, o barbeiro em domicílio, a venda física digital e entre outros. Essas necessidades de ideias inovadoras em tempos de isolamentos, ela aumenta cada dia mais. Então, com essa crise, esses processos econômicos digitais, eles serão acelerados. Então, ter um comportamento emergencial, tomando decisões adequadas, e ter também em mente sobre a gestão de crise, refletindo nos benefícios empresariais e industriais. Então, por fim, uma reflexão estratégica, observando lucros e os prejuízos, principalmente saber aproveitar as novas oportunidades que virão. Agradeço ao grupo, né, ao grupo formado, então, pela Maria Eduarda, pela Maísa, Maiana e pelo Gabriel. Realmente, hoje, nós precisamos entender que o processo mudou, a questão do atendimento, não somente o atendimento, mas a forma como nós vamos lidar com essas questões diante de um novo cenário. Países que se adaptaram a essas questões e vieram com uma cultura, principalmente da questão de pandemias, já previamente estabelecido, eles solucionaram grandes problemas ou amenizaram alguns problemas diante da pandemia. Não que nós não... Infelizmente, o ser humano, ele se adapta muito fácil, né, a situações que fazem com que nós adaptamos para a conformidade do processo. Então, nós temos aí 1 ano e 2 meses de pandemia e pessoas que ainda saem de casa e esquecem suas máscaras. Por que será? Né? Então, nós ainda esquecemos item primordial como a máscara. Né? Nós devemos, então, pensar que o processo não acabou. A pandemia ainda está no grau de contaminação. Né? Nós estamos perdendo familiares, amigos, conhecidos, todos os dias. Todos os dias nós estamos perdendo pessoas. Então, as empresas também têm conseguido se adaptar, como bem aqui abordou os nossos colegas de sala. Mas a mudança ainda está por vir, né? As questões de adaptação ainda vão ser muito caras, ok? Os produtos ainda vão ficar muito caros. Nós vamos ainda ver produtos que vão estar agregando valor em relação ao período pandêmico. Isso nós vamos ver em serviço e em produto, ok?
Vamos então para o próximo grupo. Obrigada mais uma vez aos colegas. O próximo grupo, então, é formado por Renata, Gabriel, João e Raquel. Eles também postaram aqui o link, né, de apresentação. O grupo quer falar alguma coisa ou eu posso aqui abrir a apresentação de vocês sem problema? Pessoal, tudo bem? Posso abrir a apresentação? Beleza, então. Nós vamos iniciar a apresentação do próximo grupo, que tem como foco, né, esse seminário que vai estar falando sobre a importância da tecnologia e da administração durante a pandemia, tá? Então, vamos lá. Sou a Renata, acadêmica de administração. Meu grupo é composto por mim, pela Raquel, também acadêmica de administração, pelo Gabriel, acadêmico de sistema de informação, e pelo João Pedro, também acadêmico de administração. Bom, o nosso tema ele é a importância da tecnologia e da administração em meio à pandemia. Começando a falar um pouquinho, então, que os desafios das organizações são diversos, em relação a cuidar das finanças, gerir pessoas, criar soluções, negociar com os fornecedores, acessar clientes e até mesmo manter a própria saúde mental. As organizações se veem em uma nova realidade, onde é muito importante replanejar o destino de uma determinada organização. Em relação à tecnologia, o papel desempenhado pela tecnologia de proporcionar a criação de ferramentas importantes para facilitar a vida da população tem se tornado ainda mais necessário. Diante desse cenário atual, a tecnologia se apresenta como uma peça fundamental para que as pessoas possam ter contato uma com as outras. Boa noite, meu nome é Raquel Vasconcelos, eu sou do primeiro semestre de administração. Eu irei falar um pouco sobre a administração na área da saúde nessa pandemia. Os administradores também são muito importantes nessa pandemia, já que são eles que ficam responsáveis pela maioria da tomada de decisões. Alguns órgãos que se encarregam por essa administração é o Ministério da Saúde e ele tem a função de garantir o bem-estar da população no que se diz respeito à saúde pública do país. Também temos a Secretaria de Saúde, né? As estaduais e municipais. E nesse enfrentamento da pandemia, vimos o quanto o papel delas é importante na sociedade, pois são elas que precisam planejar, coordenar e avaliar cada ação e decisão no que se diz respeito à saúde dos municípios. E agora, com a chegada das vacinas do coronavírus, Acho que foi com a minha internet. Só um minutinho aí para ela voltar. Acho que foi com o vídeo mesmo, porque aqui, para mim, os outros vídeos estão rodando, só esse que não está. Vou tentar fechar e começar de novo, só um minuto.
tentar abrir de novo, tá, pessoal? Secretaria de Saúde Municipal foi redobrado, já que é ela que deve organizar esses calendários e de uma forma que consiga vacinar todos aqueles que são prioritários, a equipe de saúde, os idosos e os que estão no grupo de risco. E isso não é um trabalho muito fácil, né? Porque essas vacinas elas chegam de forma fracionada no município, sendo assim um grande desafio para esses administradores. Olá, me chamo Gabriel, sou aluno do Sistema de Informação, venho aqui dar continuidade do tema 8. Então, devido a tempos de pandemia, o uso das TICs, Tecnologia da Informação e Comunicação, desempenha um papel importante para que as pessoas possam se comunicar à distância e se apresenta como uma peça fundamental no âmbito pessoal e profissional, a fim de amenizar certos efeitos negativos do isolamento e também da economia. A partir de novas necessidades e adoção de novos hábitos remotos, certo? A demanda por meio de serviços digitais aumentaram. Por exemplo, os professores e alunos tiveram que se adaptar ao ensino à distância por meio de ferramentas online. Empresas buscaram novas funcionalidades para poder conseguir integrar as equipes e ter produtividade durante o trabalho remoto e também dar continuidade ao seu fluxo de caixa. E na medicina, né? Não foi exatamente que surgiu, mas aumentou o uso, que é o uso da telemedicina, que passou a ser exercida para orientação de pacientes, a fim de troca de informações entre médicos para o auxílio de tratamentos, e evitando assim a contaminação de pacientes em hospitais, certo? Mas assim, mesmo diante de tantas calamidades, né, é um momento propício que estamos vivendo aí para vencer barreiras culturais. E vamos supor, é uma nova aprendizagem para muitas pessoas que não tinham, né, a facilidade de mexer com tecnologia, então tivemos que adaptar. Mas é isso aí. Se alguém tiver alguma dúvida, só perguntar depois. Olá, o meu nome é João e o que eu tenho para dizer a respeito do tema de administração na pandemia são baseados mais em coisas que são da empresa onde eu trabalho. Por exemplo, observar que a empresa, logo no início da pandemia, ela mudou bastante os seus recursos, como seus computadores para notebooks, coisas mais portáteis, para que a gente pudesse ter como levar isso para nossa casa e poder ter esse home office, que foi algo necessário. Foi duas vezes necessário mesmo, porque fomos obrigados a isso, né? A gente teve que trabalhar em casa. A empresa teve que investir em sistemas que pudessem ser de acesso remoto, né, para que a gente pudesse fazer o atendimento aos gerentes lá, no caso que a gente mexe com estoque, a gente tem que conferir o estoque deles. E a empresa tem investido muito nisso e vem investindo, vem também trocando seus fornecedores, buscando opções mais baratas, opções mais tecnológicas que não dependam muito de um recurso que possa vir a ser barrado por um decreto do governo. Bom, obrigada. Realmente vocês conseguiram aí abarcar alguns exemplos importantes, principalmente, né? Um dos componentes do grupo, o João, deu os exemplos na vida prática. Você não estava dirigindo não, né, João? Só estava dentro do carro. Não estava dirigindo não, só estava dentro ali. Ai, graças a Deus. Tem que se cuidar, né? Mas assim, a gente agradece os exemplos, a praticidade. Eu acho que o grupo conseguiu, nesse momento, fazer com que um ponto seja completado com o outro. Então, nós vimos como que um seminário conversou com o outro, né? A importância da ciência e depois da tecnologia. E isso veio abarcar bem a ideia. Vamos, então, para o grupo 9. A profissão, então, agora da nossa biotecnologia. Nós temos aí, então, Luana e a Fernanda. É isso, Luana?
Então, Jane, lembra que a gente entrou no grupo que eu te expliquei, o grupo 12? Ah, lembro. Aí a Agora gente acabou tendo que trocar o tema para o tema do agronegócio, não tem problema. tá bom? Quando chegar no grupo 12, a gente fala de novo, tá bom? Ok. Porque eu não tinha apagado da planilha. Já vou tirar aqui para não dar problema posterior. Então, aqui, vou colocar na frente do nome de vocês, número 12. Então, para o grupo 10, Leandro, Ana Júlia, Carla e Glória. Tudo bem? Uma observação do grupo? Professora, eu não Sim. sei no seu computador, mas no meu o áudio não ficou automático. Então eu teria que baixar o arquivo e daí quando for rodar a apresentação, clicar no íconezinho que tem de som. Ah, então você baixou. Isso, que ele está em arquivo PowerPoint, né? Isso. Aí na hora da apresentação eu clicava no ícone do som. Você quer apresentar? Posso Aí tentar. no seu computador, que aí você já viu como que tá, pode ser? Pode ser, vou tentar. Tá aqui também. Se você não conseguir, a gente tenta aqui. É porque o meu computador, ele tem. A gente usa o Liberty, né? Então, ele é um pouco diferente do sistema que vocês usam nos seus computadores. Quando for o aplicativo, ele não roda da mesma forma. Se você puder, fique à vontade. Você está mexendo aí? Aqui está aparecendo, Glória. Apareceu? Sim. Se já quiser colocar em modo de apresentação, ele já está aparecendo para todo mundo. Fique à vontade. Tá bom, vou começar então. Perfeito. Só não iniciou ainda. Você está tentando aí? Ele não iniciou? Não. A minha aqui ainda está na primeira tela, mas sem começar a sair o som. Ah, Você conseguiu, Glória, colocar ele para rodar? Porque aqui não está aparecendo. para vocês não parece? Porque para mim está saindo som normal aqui. Não. Na apresentação aqui, não. Aqui só está aparecendo a tela. Acho que se você colocar no modo exibição F5 ou daquele da apresentação tela inteira, ele vai aparecer. Vou tentar aqui então.
Então, Glória, tá a tela inteira, só que não tá saindo som ainda. Agora começou a apresentar, mas o som não tá saindo. Putz, professor, agora não sei. Eu nunca tinha apresentado, assim, né? Eu colocando a apresentação, né? Porque aqui para mim eu tô com a sua tela, mas o som não tá saindo. Não sei o porquê, porque ela aparece para mim como tem até o PowerPoint aqui, mas ele não aparece com som. Ele nem aparece o íconezinho do som para mim. Vocês não querem deixar passar a tela e vocês irem falando? A Como Carla, você ela não tá aqui hoje, né? Eu não sei se ela te avisou. avisou. A Carla, a Ana Júlia, eu acho que está. O Leandro, que o Leandro também está. Aí a parte da Carla, que eu não sei como a gente faria. Não tem problema. Vocês pulam e eu assisto só a parte dela, sozinha, depois. Porque aqui também, para mim, não tá nem com o ícone de som aparecendo no Drive. Como vocês colocaram aí. Por mim, pode ser, se os outros também concordarem do grupo. Até para poder fazer a apresentação, assim, porque não tá aparecendo. Aqui, para mim, tá só como se fosse um PDF. Sem som, sem o íconezinho do som aparecendo. Também não sei, eu acho que pode ser o meu computador. Né? Vamos fazer assim, vamos deixar então a sua apresentação para daqui a pouquinho, e aí a gente apresenta o próximo, e eu vou tentar abrir no outro computador aqui para ver se eu consigo rodar. Pode ser? Se eu não conseguir, vocês falam. Pode sim, combinado, então. Obrigada. Eu já vou aqui, então, abrir o grupo 11. Daniel, Matheus, Ibne e Gabriel. Vocês vão apresentar, que não tem o ícone de vocês aqui da gravação. Professora, na aula Sim. passada eu tinha acertado com você de ter encaminhado no seu WhatsApp e no seu e-mail eu tinha mandado. Sim, mas aí vocês um pouco colocaram aqui, colaram. Não, Lembra que eu mas pedi aí... para vocês colarem? Sim, mas você falou que estava tudo certo depois que eu te mandei. Tá tudo certo na apresentação, mas é porque é muita mensagem de WhatsApp. E possivelmente está lá na semana passada. Você quer que eu reencaminhe para você aqui? Por favor, se você puder, aí fica mais, aparece primeiro aqui na tela. Tá. Faça isso, por favor. Professora, a gente acabou esquecendo de colocar lá na planilha que você tinha mandado, tá? Desculpa, aí falando pelo grupo todo. Tá bom. É porque aqui no WhatsApp é muita mensagem o dia inteiro, entendeu? Então, tem hora que é muita coisa e aí vai ficando como último, né? E se vocês puderem ter compreensão dessa minha parte, porque realmente tudo para mim é muita coisa todo dia. Acho que para todo mundo. Mas vamos lá. Já consegui abrir aqui. Vamos apresentar. Efeitos da pandemia na economia futura. Acadêmicos em ordem de apresentação. Gabriel, acadêmico do curso de Engenharia Civil. Matheus, acadêmico do curso de Ciências Contábeis. Ibner, acadêmico do curso de Ciências Contábeis. E Daniel, acadêmico do curso de Ciências Contábeis. É notável que a pandemia da Covid-19 ela afetou todo o mercado financeiro e desestabilizou o mercado de trabalho de forma geral, afetou muito a economia, tanto a economia nacional quanto a economia internacional. Os efeitos dessa desestabilização na economia atual, eles serão muito perceptíveis na economia futura.
fazendo assim com que o mercado ele trabalhe de forma mais retraída e assim com menos riscos financeiros, principalmente porque a pandemia ela não possui uma data pré-definida para acabar. Logo, essa recuperação mundial ela tende a ser mais lenta e com algumas modificações no mercado, para assim tentar evitar uma grande perca de capital de investimentos, caso a pandemia ela volte a ser algo incontrolável e alastrante novamente. Bom, a próxima grande recessão histórica jamais vista desde a Grande Depressão, que foi a crise de 29. A crise que se passa nos dias atuais, ela não é tão catastrófica e gerou grandes impactos econômicos como a Guerra Mundial. Assim, ela é semelhante à crise de 29, que foi o problema da superprodução e que acabou afetando a economia mundialmente. É provável que a maioria das empresas demorará cerca de 2 a 3 anos para conseguirem se restaurarem aos níveis de produção dos anos anteriores da pandemia. Bom, pode-se dizer que a melhor forma de se livrar dessa crise está relacionada dependentemente à vigilância sanitária dos países, pois ela exerce um papel fundamental, pois ela tem a responsabilidade de fiscalizar e conduzir os comércios, além de ser responsável na imunização das populações. Antes da crise atual, os mercados emergentes e os países menos desenvolvidos eles tentavam buscar maneiras de diminuir a dívida interna e externa, pois a inflação estava alta, para assim melhorar seus índices globais. Porém, atualmente, estão em crescente endividamento e regressão dos índices conquistados. Isso pode acabar diminuindo a qualidade de vida daquela população e assim aumentando a taxa de imigração do país. Os países que estão nessa situação à beira do colapso na economia local e influenciam na economia mundial, fazendo com que os índices de vários outros países subdesenvolvidos possam cair e com isso acaba afetando o mercado financeiro mundial. Boa noite, meu nome é Ibner, sou acadêmico de Ciências Contábeis. Hoje eu vou falar sobre investimentos estrangeiros e dar uma breve pincelada na economia. Bom, a economia como uma ciência social, ela tem como objeto de estudo a vida social da sociedade. Olha só que interessante. Voltada especificamente para uma visão de produção. Bom, a economia também tenta compreender as relações entre sociedade e organizações. O que é essa relação entre sociedade e organizações? É a gente como empregado tem uma certa relação com a empresa. Aí fica a relação empregado e empresa, entendeu? Como os recursos andam escassos, tem interesse das ciências fatores como desemprego, inflação, financiamento dos estados e investimentos estrangeiros, no qual eu vou abordar um pouco agora. Todos estamos vendo que a Covid-19 tem afetado diversos setores em diversos países. Voltando agora para o nosso país, de acordo com o Banco Central do Brasil, os investimentos têm caído durante a pandemia e a queda chega a aproximadamente 50,7%. Significativamente bem interessante. Podemos afirmar que foi sentido no mundo todo, porém no Brasil foi bem mais significativo, à medida que o Brasil depende muito ainda do capital externo. Em contrapartida, o PIB, que é o Produto Interno Bruto, ela tem sofrido um baixa com a pandemia. Uma vez que as atividades econômicas têm caído e algumas até se encerrado. A gente está vendo aí na pandemia, por exemplo, o microempreendedor tendo que fechar porque não tem como manter. Na agricultura familiar, a gente está vendo a agricultura familiar sumir aos poucos na pandemia. À medida que não tem para que vender. A pandemia também trouxe o aumento da taxa de desemprego no país. E outra, ela também trouxe incertezas de empresas multinacionais para investimentos no país, pela famosa participação direta no capital, que são basicamente investimentos de empresas não residentes no país em sedes que residem.
Além disso, as exportações aumentaram, porém o mercado interno tem sofrido dificuldade devido às baixas de algumas atividades, como por exemplo o trabalho tradicional, como eu já tinha dito. Mas mesmo assim a balança comercial ela tem tido um superávit. O que é superávit? É quando as exportações superam as importações. E através disso que a economia não quebrou, como por exemplo a Venezuela. Tá vendo que a Venezuela quebrou economicamente. Quebrou, e olha que ela é rica em petróleo. De forma geral, os investimentos em polos nacionais têm feito com que a economia do país crescesse e trouxe junto oportunidades de emprego. E a pandemia tem feito com que caísse. A necessidade de interações entre indivíduos e organizações. O futuro do Brasil na pós-pandemia. A recuperação econômica do Brasil ela se dá principalmente por conta de alguns fatores, como, por exemplo, a vacinação. Vacinas como Coronavac, imunizantes da Pfizer e da AstraZeneca, elas já são aprovadas pela Anvisa e ajuda com a vacinação em massa da população, que garante a retomada de empregos. O próprio ministro da Economia ele já destacou que sem o controle da pandemia não tem recuperação econômica. E as pesquisas científicas também na área da vacinação foi muito importante, já que com o surgimento dessa Covid-19, no Brasil mesmo nós conseguimos encontrar uma vacina criada aqui, que é a do Coronavac, criada em parceria do Butantan com a China. A recuperação econômica do Brasil também se dá um destaque também para o auxílio emergencial, que é um programa do governo. Ele ajuda os trabalhadores que perderam seus empregos durante a pandemia, distribuindo parcela do dinheiro para ajudar nos custos mensais da família. Outro exemplo também é um plano de isentar os impostos das empresas multinacionais. Uma das previsões sobre o PIB também que é destacado é que se a economia do Brasil já estivesse abrindo e não fechando, o nosso plano de crescimento seria bem maior do que é o atual. As tecnologias que reduzem contato humano também merecem um destaque, já que boa parte dos avanços tecnológicos está sendo bastante utilizado nessa pandemia. O e-commerce, as vendas entre empresas, realidade virtual aumentada, pagamentos por aproximação e teleatendimentos estão sendo bem mais eficazes. O dinheiro também está sendo bastante evitado por algumas pessoas e faz com que as pessoas comecem a usar transferências e até um novo modelo que foi criado atualmente, principalmente por causa dessa pandemia, que é o Pix. Os pagamentos biométricos, eles começam a ser uma opção mais utilizada. Cartões, aqueles que você passa à distância, né? Também está sendo uma opção bastante utilizada pela população aí durante essa pandemia. A recuperação da economia pós-pandemia, ela será lenta e sem uma data definida. Também não se sabe ainda se os padrões de produção e desenvolvimento eles voltarão aos mesmos números anteriores. Porém, a vacinação em massa e a retomada dos empregos ajudará com que a quantidade de tempo necessária para isso seja menor. Também é importante que os estudos científicos continuem, para assim obtermos um caminho mais eficiente e seguro para voltarmos aos convívios sociais novamente, e assim deixar a pandemia da Covid-19, abre aspas, apenas nos livros de histórias, fecha aspas. E agradecer ao grupo, né, pela apresentação. Nós estamos felizes pelo que vocês estão fazendo e apresentando. Aqui a gente entende a importância que vocês estão dando ao assunto, em pesquisar, em trazer exemplos. Quando vocês apresentam, a gente consegue ver que vocês realmente buscam conhecimento, e isso é muito importante para a disciplina, por isso que ela chama Ciência e Cotidiano. Fiquei muito feliz aí pela abordagem dos alunos de Ciências Contábeis. Realmente, Glória, nem no outro computador abri aqui, o som está saindo. Então, ele tem até outra forma de apresentar aqui, mas ele realmente só apresenta os slides. Se depois você puder apresentar os slides e falar, não, eu acho que é melhor, tá? Até para o pessoal também ter um material aí de apoio. Pode ser? Professora, a Ana Júlia ia tentar
do meu grupo, ela apresentar pelo dela, né? Não sei se pelo dela iria rodar ou não, né? Pode ser. Fique à vontade. Ana Júlia, se você quiser. Tá, eu vou pôr para apresentar aqui. Pode ir lá, Ana Júlia. Vamos tentar. Tem que abrir todos e depois começar a apresentar isso? Isso, prof. Tá rodando o som? Não, para mim não está saindo som nenhum. Então, também não sei, porque abrindo todos, ele roda o som. Sim, mas assim, para mim, só está aparecendo a imagem. Para alguém está aparecendo som ou só para mim? Ô, Ana Júlia, tenta clicar ali naquele microfoninho ali que tá saindo o somzinho ali, ó, no canto inferior direito. Ali onde tá aquela janelinha de edição ali no slide, ó. Mais pra cima. Pra cima. Pra cima. Esse do lado aqui, ó. Do lado. Aí, isso. Tenta clicar aí. Com o mouse. Ver se ele abre alguma coisa. Realmente tá com algum problema, porque se o som tivesse certinho, a hora que você clicasse aí, já era para ele estar aparecendo o áudio de vocês falando. Deu algum problema na hora de salvar o slide. Provavelmente o arquivo com o som, ele não uniu. Oh, meu Deus. Então, não vai dar. Mas vocês podem falar, não tem problema nenhum. Obrigada, Gabriel. E realmente ele não está rodando aqui, nem para mim, aqui quando eu abro, nem um computador. Isso, não, ele deu algum problema na hora de salvar o arquivo, ele não compactou o vídeo, a imagem do vídeo com o som, aí ficou sem som. Vocês querem apresentar e falar em cima da imagem? Eu posso apresentar, para mim, super tranquilo. Também não tem problema. Vocês podem tentar fazer a gravação e a gente, na aula da semana que vem, inicia com a apresentação de vocês. Pode ser? Vocês tentam ver se conseguem gravar de uma forma diferente durante a semana, o grupo. Para não ficar prejudicado na sua nota. Até porque a Carla não está aqui, porque ela está com Covid, né? Então, ela está de atestado. Glória, Ana Júlia, o que vocês preferem? Pode ser. Daí eu tento uma nova forma, né? Para a semana que vem a gente já deixa pronto. Então, beleza. Então, eu vou apresentar o último grupo, tá bom? Obrigada. E vocês ficam para a semana que vem na primeira aula, no início da aula, tá? Uhum. O último grupo me mandou o link? Não, a gente vai apresentar.
Ah, então tá bom. Tá com vocês a palavra, tá? Pode ser só a minha voz ou você não quer Pode imagem ser só também? a sua voz. Se Ah, sua ótimo, então. internet não estiver tão boa, não tem problema, tá? Tá, ok. Então, professor, a gente tem um problema que uma das integrantes do nosso grupo, ela não apareceu ainda, a Ana Aline, então não sei como que a gente faz, se a senhora quer conversar com ela depois, para apresentar uma outra hora. Ela não apareceu o quê? Para falar? Isso, ela não está recebendo mensagem no WhatsApp, ela não apareceu ainda. Mas a parte dela era muito grande? Não, muito grande não. Vocês fizeram slides? Não, Vocês apenas só vão falar? isso, apresentação. A gente vai explicar sobre o texto. Olha, por mim, vocês fiquem à vontade. Como eu dei a oportunidade para o outro grupo se reunir e apresentar semana que vem, se vocês quiserem se reunir, fechar sem ela e apresentar semana que vem, não tem problema. Ou vocês apresentam hoje. Quem decide é o grupo. Eu só não quero que vocês apresentem e se prejudiquem, até porque ela não me falou nada. Só quem me falou foi a Carla que me apresentou o atestado hoje à tarde. Que ela está se sentindo muito mal, então ela não estaria aqui na aula. O que vocês preferem como grupo? Não sei, eu conversar com as meninas, então. E aí, pessoal, o que vocês decidem? A gente está esperando aqui para poder ver se vocês apresentam ou... Professora, por mim tudo bem. Eu acho que ela ficou com, se eu não me engano, com a parte dos exemplos do meio agro, falar de cada setor, né? Mas eu acho que isso não interfere tanto no todo, sabe? Então, Depois acho que daria para ela falar, apresentar para a senhora, não sei. Tá bom. Vamos então para o grupo. Alexandre, vamos embora. Vamos embora, então. Boa noite, a gente é o grupo 12, eu sou Alexandre, acadêmico de administração, a gente ficou responsável pelo o avanço do agro em meio à pandemia, e vamos dar início. O agro brasileiro, ele representa atualmente cerca de 25% do PIB nacional, e iniciou o ano de 2020 com uma grande esperança do aumento da produção nacional em 4,1%, que representa cerca de 10 milhões de toneladas a mais do que no ano anterior, em 2019. E grande parte desse aumento ele é devido ao aumento das áreas cultiváveis no país. Em muitas dessas áreas, devido ao desmatamento da Amazônia, mas essas áreas aumentaram cerca de 2,5%, chegando aos 64 milhões de hectares. Isso dava esperança ao produtor nacional, pois com a alta do dólar e o aumento da produtividade, a produção brasileira iria chegar a patamares nunca antes vistos, atingindo ganhos de 683 bilhões de reais, o que representa um aumento de 8% do ano anterior. E do lado de cada mundo, o produtor estava otimista com a produção recorde e a alta dos preços, porém, com a pandemia do novo coronavírus, foram surgindo novos desafios, como o problema do escoamento da produção, a chegada dos insumos ao produtor, a falta de informação sobre a situação em que o mundo estava, e esses problemas, aos poucos, foram sendo solucionados e até hoje são enfrentados graças ao cooperativismo brasileiro. É um trabalho de união entre o produtor, o governo e as empresas, que, graças a Deus, não deixou faltar nenhum alimento a mais de 800 milhões de pessoas, mundo afora, que o agro brasileiro alimenta. E agora eu passo a palavra para minha companheira Fernanda. Boa noite, pessoal. Eu sou a Fernanda, curso Biotecnologia. E eu vou falar agora sobre o cenário das indústrias, o alívio temporário e os campos de cana. O agro é fundamental nesse momento de crise. O produtor rural zela para que não falte alimento para a população brasileira. E a melhor forma de fazer isso é por meio da ciência. A Sindiveg, Sindicato Nacional da Indústria para a Defesa Vegetal, é uma parte essencial da produção agrícola,
e visa garantir a continuidade das operações industriais. O governo promete fazer a sua parte, com programas de alívio temporário para a perda de renda de setores vulneráveis da população, suporte ao pequeno e médio empresário, expansão generalizada de crédito e redução de juros. Os produtos de consumo interno correm o risco da redução de preço, fator positivo para o consumidor, mas acaba sendo negativo para o produtor da próxima safra. A indústria também prevê o aumento de custos de matérias-primas e problemas de logística dos produtos. O agro tem que ser protegido, pois representa 1/4 do PIB do país. Outro ramo preocupante do agronegócio é a queda de mais de 60% do barril de petróleo, que tornou inviável o uso do etanol, justamente numa espera de grande safra e lucro. Especialistas veem como saída não relatar essa queda à população, para não correr o risco de desestruturar o setor sucroalcooleiro. A paralisia que o mundo está enfrentando já reduziu o movimento dos postos de gasolina à metade. E para toda a economia, a questão é quanto tempo tudo isso vai durar. Se resolvermos isso, a situação poderá ser revertida em alguns meses. Agora eu passaria a fala para a Analine, né? Mas como ela não está, eu passo para a Carol. Boa noite, meu nome é Caroline e eu faço Ciências Contábeis. E eu vou falar sobre os impactos da economia. São diversas as consequências da pandemia no agronegócio, e algumas delas são: os caminhoneiros passaram a enfrentar diversas dificuldades no transporte de insumos e na produção agrícola. Alguns países fecharam suas fronteiras e a dependência pelas importações de algumas cadeias do agro pode impactar a oferta em alguns segmentos do Brasil. O isolamento social estimula a demanda por produtos que permitem um maior tempo de armazenamento, impactando cadeias de valor de produtos perecíveis. No caso do trigo que é importado, o custo aumenta para a indústria brasileira. As adaptações necessárias para o enfrentamento do Covid-19 geram impacto nos custos de produção. Mas, apesar das medidas de restrição, o setor agropecuário tem tido um desempenho relativamente melhor do que comparado aos outros setores mais impactados pela crise. Eu passo a palavra agora para a Luana. Boa noite, meu nome é Luana e eu vou falar... Peraí, deixa eu só ajeitar aqui. E eu vou falar do agronegócio, como prevenir o coronavírus no meio agro e como o país e o agronegócio podem superar essa crise. Então, primeiro eu gostaria de falar da importância do setor agropecuário, né? Ele tem um PIB que representa 25% do PIB brasileiro e ele movimenta mais de 20 trilhões de dólares no mercado global. E, além disso, o Brasil é o único país do planeta que domina o conhecimento da produção de alimentos no cinturão tropical do globo. E, além disso, também nós temos as exportações, né? As exportações, elas são... o Brasil ele é responsável, em 2017, por 44% de todas as vendas ao exterior. E o agro ainda tem um papel social muito importante, já que ele ajuda a gerar empregos, ele ajuda na alimentação e no desenvolvimento de negócios. E é importante salientar que mais de 50% dos alimentos da cesta básica são produzidos por agricultura familiar. E o setor de agronegócio, ele é bastante importante e ele é um dos setores que vai sofrer menos impacto na pandemia quando comparado com os demais setores, né? De acordo com o Ministério da Economia, é um dado de 2020. Mas tem algumas coisas que favoreceram o setor do agronegócio, como a desvalorização do dólar, do real, quer dizer. Ele fez com que as exportações se tornassem mais interessantes e com isso aumentou a lucratividade quando é feita exportação, né, de alimentos. Mas também teve alguns impactos negativos, como as questões de logística na hora de entregar para outros países. Algumas fronteiras estavam fechadas, inclusive na Itália, onde a gente exporta bastante laranja, não tinha como entregar esses alimentos e você acaba perdendo porque são alimentos perecíveis. Além dessas dificuldades de logística, o outro impacto da pandemia é com relação aos insumos, já que a gente precisa de fertilizantes, de alguns produtos tipo agrotóxicos para as plantações,
e esses produtos eles são exportados e impactam no valor desses produtos. Além disso, existe também alguns problemas, alguns impactos que nós estamos sofrendo, né, aqui no Brasil com relação ao aumento de preços, né, por conta da pandemia. E é importante a gente salientar que, apesar dos impactos que eu vou citar aqui nessa apresentação com relação à pandemia, é difícil a gente tirar uma conclusão, já que não tem tantos dados suficientes para a gente saber o que vai ser o futuro da nossa economia, e já que isso precisa de toda uma análise científica, e para fazer essa análise científica precisa de processos, leva tempo para a gente poder tirar conclusões. Então, são algumas conclusões, vamos dizer, precoces, para a gente ter um norte, mas é um momento de muitas incertezas, né? E também, com relação às soluções que a gente pode encontrar para o meio agro, é fundamental que a gente saiba utilizar a ciência a nosso favor, e tem algumas soluções, algumas medidas simples que nós podemos tomar, tendo em vista os conhecimentos que nós temos, embora muito poucos, sobre o vírus, sobre o Covid-19, e eu vou trazer aqui algumas medidas de prevenção que foram estabelecidas pelo Serviço de Saúde, como, por exemplo, as medidas de higiene, que é lavar as mãos com frequência, utilizar álcool 70, o distanciamento, né, que é indicado você manter pelo menos 1,5 metro de cada pessoa. Então, os trabalhadores, como no meio agro, os trabalhadores acabam se aglomerando, a um ponto de aglomeração, é importante que, caso haja necessidade de fazer alguma atividade, que sejam respeitadas todas essas regras para diminuir os impactos. E também o isolamento, para aqueles que tiverem sintomas, ficarem isolados por 14 dias, dentre outras coisas. Mas ainda assim, isso não é suficiente, a gente está esperando a vacina, mas a gente sabe que a vacina não é uma garantia de que vai acabar e extinguir todos os nossos problemas, já que foi uma vacina feita de uma maneira muito rápida, a fim de trazer uma solução, a fim de amenizar, na verdade, né? Amenizar o que vem acontecendo com a pandemia, mas a gente ainda conhece muito pouco sobre o Covid e suas mutações. Mas existem outras alternativas que nós também podemos tomar utilizando a ciência, já que a tecnologia é fruto da ciência, nós desenvolvemos várias coisas com várias tecnologias, internet, computador, e nós podemos utilizar isso a nosso favor para diminuir os impactos. Como, por exemplo, o que várias empresas vêm fazendo, que é o atendimento remoto, que as empresas elas incentivam, então, atender os seus clientes em canais alternativos, como aplicativos e centrais de venda. E as vendas digitais e entregas a domicílio. Inclusive, as entregas a domicílio têm se intensificado muito nessa época de pandemia. Compras e vendas online estão se tornando cada vez mais frequentes. Inclusive, é possível você fazer compras hoje em dia sem você precisar ir ao mercado. Você pode escolher tudo que você quer pelo aplicativo, já deixar separado quais são as suas compras, e o aplicativo vai cuidar de entregar as suas compras todo mês, já tudo aquilo que você definiu. Então, para concluir, eu gostaria de falar que é fato que a gente está vivendo em um cenário de incertezas, a gente sabe que nem tudo vai ser como antes, mas ficam aí algumas lições, né, que nós aprendemos com a pandemia. Algumas lições que nós podemos tirar é a valorização da ciência, nós teremos outra perspectiva no que diz respeito ao comportamento de higiene, valorização da ciência, profissionais da saúde. A gente viu quão isso é importante e quanto a gente vai ficar perdido se a gente não aprender a valorizar a ciência e levar em conta os conhecimentos científicos. Nós também sabemos que vai ser preciso tomar medidas, que o governo vai precisar tomar medidas para alavancar a economia, para alavancar os setores de saúde. E nós vamos também precisar ter muita disciplina e inovação, porque a disciplina individual e coletiva ela é fundamental para a gente passar por esse momento, ela vai ser a saída para esse momento desafiador. E esse momento a gente pode ver também, apesar de todas as mortes e todas as coisas ruins que estão acontecendo, ela é uma grande oportunidade para trazer soluções inovadoras
em todos os setores, e no meio agro não é diferente, para a gente contribuir com o desenvolvimento do nosso país. E eu sou a Luana, eu sou do curso de administração. E assim eu finalizo a apresentação. Bom, Luana. Tem mais o grupo? A não ser a acadêmica que não pude falar. É isso? Não, só nós mesmos. Queria agradecer, realmente foi extremamente esclarecedor. Queria, né, que os colegas todos, né, Alexandre, Luana, olha que legal, vocês estão muito afinadinhos, né, nas ideias, nas informações, e hoje a gente viu que um grupo completou o outro, né, um falava e parecia que já estava lá a próxima fala. Fiquei muito feliz, tá? Pela fala, pela apresentação, pela postura de vocês. Espero aí, Glória, que dê tudo certo na Júlia, né? Pro próximo aí da semana que vem também. Carla, eu queria aqui, então, dizer que nós paramos as apresentações, só faltou aí uma, mas que na próxima semana vai estar tudo certo. Eu vou interromper aqui a gravação.